É só mais um momento e nós vamos fazer uma leitura bíblica responsiva, baseada em Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10, e Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23, nós vamos ler todos juntos, tá? Quando chegar nessa leitura. Mas eu inicio e vamos assim nos alternando até o versículo 10. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Agora juntos, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Podem se sentar. Meus irmãos, essa história de Moisés sendo colocado num cesto lá no rio Nilo, é muito conhecida, quase todo mundo sabe dessa história. Alguém aqui nunca tinha ouvido essa história? Levante a mão se tem alguém que nunca tinha ouvido. Ah, tinha 2 aqui. Então, os israelitas estavam no Egito e o faraó queria matar os israelitas porque eles estavam crescendo muito, o número de pessoas. Então ele usou de diversas estratégias, mas não conseguia. Aí ele decidiu que, já que não tinha outra estratégia, ia jogar as crianças para os crocodilos do Nilo. Jogava a criança no rio e vinha lá o crocodilo e, comia a criança. Então, Joquebede e Anrão, era o marido dela, tiveram um filho e esconderam aquela criança por 3 meses. Mas depois não conseguiram mais, porque sabe como é que a criança chora, principalmente nos 3 meses de vida, né? 3, 4 meses. E aí, eles, receosos de que alguém pudesse denunciá-los, eles pegaram um cesto, colocaram a criança dentro, betumaram, colocaram piche naquele cesto para não entrar água, tamparam tudo, colocaram lá no rio, e Miriam, a irmã dele, ficou observando para ver o que ia acontecer. E aí, pela manhã, vêm as princesas, as filhas de Faraó, para se banhar, e elas veem aquele cesto lá no meio dos juncos.
muito abundantes ali no Rio Nilo. Mandaram pegar o cesto e lá estava uma criança dentro. E diz a Bíblia que ele chorava, né? Aí, as criadas, né, levam aquela criança para a princesa, e Miriam, que estava ali por perto, se antecipou e chegou lá e falou assim para a princesa: a senhora quer que eu providencie alguém para criar essa criança? A princesa falou: sim, quero, chama que eu ainda vou pagar um salário para essa pessoa. E aí Miriam chamou a própria mãe de Moisés, que é Moisés, depois que a gente sabe o nome dele, né? E a própria mãe criou o seu filho durante um período e depois o devolveu para a princesa, e Moisés foi criado no palácio de Faraó e aprendeu, a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a cultura do Egito. E sendo assim instruído, ele estava sendo preparado para depois, não somente liderar os israelitas, mas também para legislar, para criar as leis que iriam orientar os israelitas. Ele tinha condição, claro, porque Deus o inspirou nesse sentido, mas ele conhecia também o que era legislar. Ele estava no palácio de Faraó, ele sabia o que era criar lei e o que era fazer as leis serem cumpridas. E assim Moisés foi preparado para liderar o seu povo, e ele pôde libertar o seu povo depois, como nós sabemos da história. Mas o que nós queremos falar nesta noite? Da mãe de Moisés, Joquebede, uma mulher de fé. Esse é o nosso ponto. Uma mulher de fé e de ação. Ela cria, mas ela também agia. E aí nós vamos ver aqui, nessa experiência, nesse relato bíblico, o que podemos pontuar, momentos na vida de Joquebede, que era mãe de Moisés, do pai dela e do irmão dela também, porque a família esteve envolvida nesse processo. Agora, o que o relato diz aqui em Hebreus é que a família esteve reunida, mas lá em Êxodo vai dizer que foi Joquebede que fez aquilo. O que nós podemos aprender com Joquebede nesses tempos que estamos vivendo, de desafios, de criar filhos, de proteger filhos? Em que uma mãe hoje, ela precisa ter fé e precisa agir? Primeiro, fé ante os desafios em que vive. Se há um tempo em que uma mãe precisa de fé e de ação, são os tempos de hoje. Por causa das circunstâncias, toda a libertinagem que existe na sociedade, e os perigos das drogas, os perigos das amizades, os perigos da perda do filho para o mundo, do filho perder a fé, e sem falar em outros perigos que campeiam a vida da nossa família e que ameaçam a vida de uma mãe. Vejam só, quais eram os perigos que Joquebede enfrentava. Vamos ler aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, verso 16, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, e se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Porque naquele tempo só contava a genealogia masculina. Então, um casal que tivesse um filho, era contado o filho como sendo daquele homem. Então, era isso que valia para Faraó. Quem nascesse de um homem egípcio com uma mulher hebreia, aquela criança seria considerada egípcia. Então,
dependia de onde fosse o marido. Por isso que Faraó manda matar os meninos. Mas antes que eu prossiga nisso aqui, eu quero falar algo que eu já falei outras vezes aqui, e queria refrescar a memória dos irmãos. Além disso, desse fato de Faraó não querer que as crianças, os meninos nascessem, qual era um outro motivo, e um motivo espiritual, que levava Faraó a querer matar os meninos? Eu não sei se vou prometer um presente, mas eu já falei isso tantas vezes aqui que é possível que vocês se recordem. Mas alguém se recorda por quê? Sempre que houve um momento especial, Satanás temia que a criança que nascesse fosse o Messias prometido. Então, sempre que houve uma oportunidade, Satanás usou algum governante, alguma pessoa, para matar aquela criança que poderia ser ameaça para ele, porque quando Eva e Adão pecaram, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí, quando o sacrifício de Abel é aceito por Deus e o sacrifício de Caim não é aceito, o que é que Satanás faz? Leva Caim a matar o seu irmão, achando que aquele já era o Messias. Porque Satanás não sabe das coisas de amanhã. Ele age por dedução. E muitas vezes foi assim ao longo da história. Aí, quando o Messias verdadeiramente nasce, se lembra que Herodes tentou matar a criança? Porque aí Satanás sabia, é esse que vai ferir a minha cabeça, é esse que vai me destruir, que vai me vencer. Por isso que sempre que houve uma tentativa, uma possibilidade de uma criança ser o Messias, sempre o inimigo procurou usar alguém para destruir. Como Israel estava cativo por mais de 400 anos no Egito, talvez não cativo por tanto tempo, porque o período que eles ficaram lá foi de 430 anos, e houve um período que eles não eram cativos, mas vamos colocar mais de 300 anos. Aí, Satanás está vendo todo o movimento aí. O movimento espiritual, o movimento celestial, para que o povo fosse libertado. E o que ele faz? Vamos matar as crianças, porque aí os meninos, a gente não sabe qual que vai ser. Matando todos, a gente já elimina todas as possibilidades. Agora vamos voltar à mensagem. Faraó então disse para as parteiras que elas matassem os meninos. Verso 22, Êxodo 1, 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ele tentou, através das parteiras, as parteiras ficaram com medo e elas temiam a Deus, não quiseram obedecer a ordem de Faraó, aí que os meninos multiplicaram mesmo. Aí ele usou de outra estratégia. Tá bom, vamos deixar ela nascer, a gente pega e joga no rio. O crocodilo come. Em Êxodo capítulo 2, versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Muito legal isso, irmão, porque Levi veio a ser a tribo sacerdotal. Então, Deus já está encaminhando para que dessa tribo viesse não somente Moisés e Arão, mas que fosse a tribo sacerdotal por um longo período.
Mas Jesus veio da tribo de Judá. É só a questão do sacerdócio temporário que seria estabelecido. Capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Que coisa, não é? Em tempos difíceis, ela se casa. Eles se casam. Mesmo numa crise, numa perseguição, e sabendo da possibilidade de ficar grávida e de ter o seu filho morto, mas eles vão pela fé e se casam. E eles têm um filho. E aí, mesmo em tempos difíceis, eles não deixam de estar à disposição de Deus para Deus cumprir o propósito. Vocês já notaram que hoje as pessoas estão se casando cada vez mais tarde e cada vez menos querendo ter filhos? Que as pessoas hoje estão muito preocupadas em si mesmas, na sua estética corporal, nas suas finanças, do que em ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Sem falar naquelas que ficam grávidas, as mulheres que ficam grávidas e que matam os seus filhos no ventre, porque aborto é um assassinato. As pessoas se preocupam tanto com uma criança que morreu, que alguém matou, e deveriam se preocupar mesmo, mas a mídia e muitos da sociedade não atentam para o fato do assassinato de crianças no ventre da mãe. É morte, é assassinato, é crime espiritual. A sociedade pode dizer que não é, mas é crime do mesmo modo. Jezabel e seu marido Arão, eles se casam, têm um filho, e aí, mesmo em tempos de crise, eles lidam com essa situação. Agora, há um outro detalhe. Obrigado. Não Jezabel, mas Joquebede. Há um outro detalhe nessa questão de Joquebede. O primeiro que nós vimos é o exemplo dela, mesmo em tempos difíceis, ela não se furtar ao compromisso da procriação, de se casar e da procriação, e de preservar o seu filho ao invés de matá-lo. Poderia tê-lo morto, mas ela não, ela guarda, ela protege o seu filho. Segunda lição que nós tiramos é que a fé de uma mãe, a mãe que tem fé para usar os recursos que tem diante de si. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Se você perguntasse a Joquebede, o que você tem para proteger esse menino? Eu não tenho nada, só tenho um cesto e um pouco de piche. É assim que muitas mães se veem hoje. Como é que eu vou lidar com um exército poderoso, poderia pensar Joquebede? Como é que eu vou lidar com um exército poderoso de Faraó, o exército mais poderoso da época? Como é que eu vou lidar com um rei tão poderoso, com um cesto e um pouco de piche? É o que eu tenho. Eu sou uma escrava aqui no Egito. Aí vai uma lição para nós, irmãos. O que é que você tem na mão? O que está à sua disposição? Não olhe para as impossibilidades. Olhe para o que Deus pode fazer através da sua fé. Use o que você tem nas mãos. Joquebede usa um cesto com todas as impossibilidades, irmãos. Inclusive daquela criança chorar e ser vista por um guarda, um soldado do exército egípcio. E mais, um jacaré, um crocodilo, poderia abocanhá-lo.
Os crocodilos do Nilo eram enormes, imensos, violentos. Poderia abocanhar aquele cesto. Mas a Bíblia diz que quando ela fez isso, ela o fez pela fé. Ela o fez pela fé. A diferença não é o instrumento que você tem na mão. Porque eu conheço muitos pais que dariam milhões de reais para salvar um filho. Muitas mães que dariam milhões de reais para salvar um filho. E não conseguem. Nem das drogas, e nem também de certas doenças, como nos tempos que estamos vivendo. Mas Joquebede, eu não tenho outra coisa, eu só tenho um cesto. Eu tenho aqui um pouco de betume, um pouco de piche, e é com isso que eu vou usar. E é isso que eu vou usar. Meu irmão, minha irmã, mãe, principalmente, não permita que o seu filho continue, sua filha continue sendo exposta ou exposto a um perigo mortal. A possibilidade de ser destruído. O que é que você tem em mão? Ore sobre isso, peça a Deus sabedoria e haja. Mas é preciso agir, tá? Joquebede não ficou lá, Deus, livra o meu filho, essa criança está chorando muito, eu já não sei mais o que eu vou fazer, e agora, Senhor, vão matar meu filho. Não, a Bíblia diz que pela fé. E é muito interessante que essa é a terceira lição que nós vamos tirar, o envolvimento da família, que a fé e a ação envolve a família. A gente não sabia que Joquebede tinha feito isso pela fé até chegarmos em Hebreus. Apenas ao relato lá em Êxodo de que ela pegou a criança e colocou dentro de um cesto, calafetou aquilo e colocou no rio e mandou a irmã olhar. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 23, vai dizer que não foi somente Joquebede que fez isso. Vai dizer que foram os pais de Moisés. Pela fé, Moisés, aí fica parecendo que foi Moisés que teve fé. Não, ele está dizendo que pela fé, os pais de Moisés, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Então, aquela ação de Joquebede, do marido dela e da irmã dela, foi uma ação de fé. Só vamos saber isso no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Não sabíamos disso, que foi pela fé. Mas ela cria que, apesar dos instrumentos de que dispunha fossem tão parcos, tão insignificantes, que aquilo poderia ser instrumento de Deus. Se você orar, meu irmão, minha irmã, pelo que você tem na mão, Deus, eu só tenho isto, mas é através disso que eu vou agir, e é através disso que eu vou receber o socorro, o livramento do Senhor. Pode crer que Deus vai honrar a sua fé. Há muitas outras experiências na Bíblia de pais e mães que também não tinham muito nas suas mãos. A Bíblia conta a história de que Eliseu chegou numa cidade e era tempo de fome, tempo de seca. E aí, lá está uma mulher, agora eu estou na dúvida se foi Eliseu ou Elias, vocês podem me ajudar aí. E havia uma viúva, porque houve o caso de Eliseu com uma viúva e houve o caso de Elias com a viúva, para socorrer e salvar o filho. E aí, aquela mulher, está saindo uma mulher da cidade, e o profeta diz assim para ela, você pode me conseguir um pouco de comida? Ela falou, olha, eu não tenho nada em casa. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. E eu vou pegar aqui uns cavaquinhos de pau aqui, vou fazer o último bolo, e eu vou comer, meu filho vamos morrer. Houve outro caso que aí foi com Eliseu, que a viúva falou assim, olha, eu estou endividada, eu não tenho com que pagar.
tanto num caso quanto no outro. No caso da botija de farinha, Elias que vai dizer que a farinha da botija nunca acabará. E o azeite da panela nunca, a farinha da panela e o azeite da botija. A farinha da panela nunca acabará e o azeite da botija nunca se esgotará. E aí aquela mulher foi lá, fez a comida para Elias e realmente nunca acabou. Com a outra não, o Eliseu fala, vai lá e toma vasilhas vazias, toma essas vasilhas emprestadas e chama o teu filho e começa a encher as vasilhas. E depois você vende, paga a dívida e o que sobrar, você vive do resto. E assim aconteceu. Aquela mulher pediu vasilhas emprestadas, encheu todas aquelas vasilhas de azeite, vendeu, pagou a dívida, porque queriam levar o filho dela como escravo. E aí, ela não só liberta o filho da escravidão, da possibilidade da escravidão, como não tem mais problema financeiro daí para frente. São muitas experiências na Bíblia de como Deus salvou um filho, outro. Homens, mulheres, quando a filha de Jairo estava à morte, que Jairo chega para Jesus e pede para Jesus ir na casa dele, e enquanto ele está conversando com Jesus, chegam os mensageiros e falam assim, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí Jesus olha para Jairo e fala assim, não temas, não tenha medo, não duvide, basta você crer. É isso que precisamos colocar no coração, irmãos. A gente não duvidar de que Deus vai usar de um expediente, por mais simples que nos pareça. Deus vai usar uma pessoa, vai usar um expediente para socorrer o nosso filho, a nossa filha. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Somente você, mãe, que parece que as mães sofrem mais, não é? A quarta lição que nós tiramos da experiência de Joquebede, mas deixa eu ler ainda antes disso, porque eu falei na família, né, e eu não li o versículo, eu já li aqui Hebreus 11, 23, mas em Êxodo 2, 4, diz, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Verso 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o chamou. Versículo 6, abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Vejam só, nós vamos ver por Hebreus, que era Joquebede e era o marido dela, os pais. Mas aqui em Êxodo, nós vamos ver que também a irmã dele esteve envolvida. Muitas vezes nós precisamos convocar a família para ajudar, para socorrer aquela criança, aquele filho, aquela filha. Chamar outras pessoas à responsabilidade para participar do salvamento daquela vida. Porque há pessoas que ficam carregando aquele peso sozinhas. Mas é importante convocar outros que possam socorrer, que possam ajudar, que às vezes a carga é muito grande. E aí vem a quarta lição, que é a questão da estratégia. Êxodo capítulo 2, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Verso 8, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Tudo combinadinho, né? Já estava tudo combinadinho. Vocês acham que isso foi de surpresa, que de repente Miriam, irmã de Moisés, teve uma ideia? Sabe, irmãos, precisamos ter estratégias. As guerras são vencidas com planejamento. É muito importante nós pensarmos como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, o que eu vou falar, quais passos que eu vou dar. E aí a gente vê que Joquebede, né, arquitetou tudo, e Miriam já estava preparadinha
para na hora que a princesa visse Moisés, ela chegasse e falasse: a senhora quer que eu vou chamar uma pessoa para cuidar dessa criança? E aí Deus abençoa que a princesa disse que sim. Então, estabeleça estratégia, não vá muito assim, desarmado. Quem vai para uma guerra vai armado. Pensa, planeja, quais são as providências, nem que seja o meu cesto de junco, meu cesto de cipó, é tão fraco, tão frágil para uma criança, esse pouco de piche, mas eu vou ver como é que Deus vai me usar na utilização desses instrumentos que eu tenho, porque aí vem a quinta lição, que é a recompensa da fé. A fé é recompensada. Em Êxodo 2:9, então lhe disse a filha de Faraó. Vocês podem imaginar a emoção de Joquebede? Revendo o filho dela. Porque na hora de despedir daquela criança, colocar num cesto, era preciso ter muita fé, irmãos. Que talvez nunca mais pudesse vê-la. Coração na mão. Mas ela estava agindo pela fé. E daí um pouco chega Miriam espavorida, correndo: mãe! A princesa, mãe! E a princesa achou Moisés. Ele não tinha nome ainda não, né? Achou o menino. A princesa, mãe! E olha, ela mandou eu procurar uma pessoa para cuidar, que ainda vai pagar um salário. Olha só. E aí a princesa diz isso para Joquebede: leva este menino. Vocês podem imaginar a alegria de Joquebede, recuperando o seu filho. Ela mesma, porque a princesa poderia dar para outra pessoa. Os egípcios, irmãos, tinham pessoas que cuidavam dos filhos do rei. Médicos exclusivos que cuidavam deles. Tutores, cuidadores. Mas aí vem a estratégia e a recompensa da fé. Olha, você está não somente recebendo o seu filho de volta, como você ainda vai receber dinheiro, um salário, para criá-lo. A mulher tomou o menino e o criou. A sexta e última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, principalmente as mães, não é? Ser mãe, uma questão de fé e uma questão de ação, de agir. A questão do desapego. Vocês já notaram que as piadas aí são sempre feitas com sogra? É difícil você ouvir uma piada com sogro. Sempre com sogra. Por quê? É o negócio do cordão umbilical, que mesmo depois de cortado, mas os laços maternos continuam ali. A mãe não quer abrir mão, não quer desapegar do filho de modo nenhum. E quando a Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, foi dito: deixará o homem seu pai e sua mãe. Tem que desapegar. E aí muitas mães não querem se desapegar do filho. E o filho se casa e a mãe continua apegada a ele. Ou a filha, né? Mas normalmente é mais o filho, né? Agora a implicação do genro normalmente é com a mãe da mulher dele, né? Ela diz assim: olha, mamãe vai vir aí para passar uns tempos conosco. Sempre essa conversa, essa piada sempre gira em torno disso, né? Mamãe vai vir aí para passar uns tempos conosco. Aí vai depender da sabedoria da mãe. Olha o segundo momento, o terceiro momento na vida de Joquebede. Ela tem que desapegar do filho. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó,
da qual passou ele a ser filho. Olha só. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. O momento que ela recebe Moisés de volta, maravilha, né? Emoção pura, ainda ganhar para criar o filho. Agora aqui, a Bíblia diz, sendo um menino já grande. Vocês têm ideia de que grande era esse? Quem pode arriscar aí uma ideia? Que idade? 7 anos? Mais alguém? Só 2. Esse grande aí é quando a criança é desmamada. Pode ser que Ana, a mãe de Samuel, tenha ficado com ele, né, até aí uns 5, 6, 7 anos. Mas aqui não. Aqui a princesa tinha confiado a Joquebede a criação do filho até que ele fosse desmamado, que não precisasse mais de uma ama. Agora era por conta dela. Pode ser que Moisés tenha ido com mais idade do que isso, mas a maioria dos comentaristas, a maioria deles, acha que Moisés estava com 2 anos. Muito difícil para uma mãe. Pensa aí, mãe, no seu bebê de 2 anos. Se desapegar dele e não saber quando é que vai poder vê-lo, porque agora ele não é mais seu filho. Ele agora é filho da filha de Faraó, pelo menos até ele decidir. Mas Joquebede o fez. E você, mãe, que tanto ama o seu filho e realmente deve amá-lo, você precisa entender qual é o momento de desapegar-se dele. Qual é o momento que ele vai ter que seguir um novo rumo, ter um novo caminho, um novo compromisso, uma nova etapa. Continuar confiando no propósito de Deus. Imaginem que Moisés só vai voltar agora aos 40 anos. É possível, eu acredito que nesse período deve ter havido algum contato. A história sempre diz, os filmes que são exibidos sempre colocam que não, ou alguma coisa meio secreta, até que se descobre que Moisés não é egípcio. Mas a Bíblia diz que quando Moisés estava com 40 anos, que ele vai visitar o seu povo. Inclusive crendo que era o momento dele libertá-lo. E acontece aquele desastre que ele encontra um egípcio batendo no israelita, e ele mata o egípcio, e aí isso chega ao conhecimento de Faraó, e ele tem de fugir. Passa mais 40 anos no deserto. Eu penso que, com certeza, Joquebede não era mais viva quando ele volta de lá. Os filmes, as novelas colocam-na como viva, mas eu acredito que não. Mas isso não vem ao caso. O importante é que chegou o momento dela desapegar para que Deus cumprisse na vida do seu filho o propósito dele. Era o propósito de Deus que aquela criança fosse educada em toda a sabedoria do Egito. A nova nação que ia ser criada precisava de um líder capacitado, de um legislador experiente. E essa é a parte mais difícil, eu acho que para as mães, não é? Desapegar do filho que estava nos seus braços, que ela amamentou por todo aquele período. Mas é muito importante que você faça isto. Em Atos 7, 22, vem esse versículo que eu estou citando para os irmãos, de que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e em obras. Moisés não se tornou qualquer um, não. Se tornou um líder
um guerreiro, um valente. Se vocês se lembrarem, Moisés, quando ele chega lá em Jétro, ele luta com os pastores lá que estavam atrapalhando as filhas de Jétro para dar água para as ovelhas. Ele luta e escorraça, põe aqueles pastores para correr, sozinho, tá? Sozinho ele faz isso. Era um guerreiro, se tornou um guerreiro, um homem forte. E para terminar, irmãos, pensando nesse desafio da mãe de, ante e entre as dificuldades, os desafios, os perigos, usar o que tem nas mãos. O que é que eu tenho? O que é que eu vou agir por fé para salvar o meu filho, salvar a minha filha, crendo que Deus vai cuidar. Essa ação minha está sendo sob a égide, a liderança de Deus. Talvez você tenha só um cesto, um pouco de betume, que é tão pouco, simbolicamente falando, mas é através disso que você vai salvar o seu filho e a sua filha. O pastor Miguel Zuger foi missionário da Junta de Missões Mundiais por muitos anos. Ele nasceu em Jerusalém, era muçulmano e se converteu. Então, ele se tornou um missionário de missões mundiais, e há uma experiência que ele compartilha, que um dia ele estava andando na cidade muçulmana, e ele viu uma casa com a luz acesa, era à noite, e ele chega lá, foi levado por Deus para chegar àquela casa. E quando ali ele chega, está uma mulher muito triste, e ele pergunta qual a razão da tristeza dela. Ela falou: moço, nós aqui não temos nada que comer. Meus filhos, desde ontem, que não comem nada. E eu hoje, como não tivesse nada novamente, eu coloquei pedras na panela, coloquei água, e disse para eles que quando a pedra cozinhasse, que eles poderiam comer, que eles ficassem deitados. Mas ela falou: eu falei isso, que era para... Eu sabia que as pedras não iriam cozinhar, e que eles iriam esperar tanto que se cansar e iam dormir, para a gente amanhecer amanhã de novo, dia de amanhã. E ele ficou tão comovido, que ele falou que ele foi num açougue, arrebentou a porta ou a vidraça daquele açougue, pegou carne, deixou um bilhete lá: olha, quem fez isso fui eu, amanhã eu venho aqui pagar. E realmente o fez. E levou comida para aquela mulher. Veja só, as pedras não cozinharam, mas aquela atitude dela fez com que um homem de Deus fosse levado até ali, viu a aflição daquela mulher. Ela não tinha nada para fazer, ela tinha pedra para cozinhar. Mas Deus agiu quando ela estava cozinhando pedras. Talvez, meu irmão, minha irmã, você também não tenha nada para fazer, só tenha pedras para cozinhar. Mas faça isso. Faça isso na fé, que Deus vai abrir uma porta, Deus vai mandar o socorro, Deus vai mandar o livramento, a salvação do seu filho ou da sua filha. E que Ele nos ajude. Amém? Amém. Eu quero convidar a equipe de louvor para nos conduzir em mais um cântico, aí depois eu vou